Ei galera, a gente está fazendo um trabalho sobre eletrônica 2 de realimentação de amplificadores, que são os ampiops. A gente vai falar um pouquinho sobre a realimentação desses amplificadores, os tipos de realimentação, as aplicações, as características e alguns exemplos. As características de um ampiop ideal. Ele possui resistência de entrada infinita e a resistência de saída nula. O ganho de tensão é infinito. Para que a amplificação seja viável, como exemplo, para sinais provenientes de sensores, é necessário que o amplificador tenha um alto ganho de tensão, idealmente infinito. Tem a resposta de frequência infinita. É necessário que o amplificador tenha uma largura de faixa muito ampla, de modo que o sinal de qualquer frequência possa ser amplificado sem sofrer corte ou atenuação. Idealmente, a largura de faixa deveria ser infinita. E a insensibilidade à temperatura. As variações térmicas podem provocar alterações acentuadas nas características elétricas de um amplificador. A esse fenômeno chamamos de drift. Seria ideal que o ampiop não apresentasse sensibilidade às variações de temperatura. Agora, as características de um ampiop normal. A alimentação do ampiop. Normalmente, são projetados para serem alimentados simetricamente. Em alguns casos, podemos utilizar o ampiop como monoalimentação. O slew rate é a máxima taxa de variação da tensão de saída por unidade de tempo. Esse valor nos dá a velocidade de resposta do ampiop. Quanto maior ele for, melhor será o amplificador. Temos a saturação, que é quando o ampiop estiver trabalhando em qualquer um dos seus três modos, atingindo a saída um nível de tensão fixo, a partir do qual não se deve variar mais sua amplitude, a gente pode dizer que o ampiop atingiu a saturação. Temos o overshoot, que nos informa de quanto nível de tensão da saída foi ultrapassado durante a resposta transitória do circuito, e a razão de rejeição de modo comum, que é o CMRR, que é a propriedade de um ampiop rejeitar sinais idênticos aplicados simultaneamente nas suas entradas. Agora eu vou falar um pouquinho do esquema do ampiop. Ele possui vários pinos e cada um possui uma função. O pino 1 e 5 ele é destinado ao balanceamento do ampiop, ajuste da tensão de offset. O 2 é a entrada inversora e o pino 3 é a não inversora. O 4 é a alimentação negativa, que vai de menos 3 a menos 18 volts. E o 7 é a alimentação positiva de 3 a 18 volts. O pino 6 é a saída e o pino 8 não possui nenhuma conexão. Agora eu vou falar um pouquinho da realimentação. Ela consiste em tomar uma amostra de sinal de saída e enviá-lo novamente à entrada, junto com o sinal de entrada original. A realimentação ela pode ser positiva ou negativa. A negativa ela é mais utilizada porque melhora a linearidade, minimiza a distorção, mantém estável o ganho, reduz a impedância de saída e aumenta a impedância de entrada. Já a realimentação positiva ela é utilizada principalmente para a execução de osciladores. O ampiop ele pode funcionar também sem a realimentação. Nesse caso, ele funciona como um comparador. Agora eu vou falar sobre os tipos de realimentação. E o primeiro caso é os tipos de realimentação negativa. No caso, o amplificador não inversor. O ganho de tensão é dado por R1 e R2, diferenciando do amplificador, ou seja, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada é dada por R1 e R2. O amplificador inversor. O ganho de tensão é dado por R1 e R2, diferenciando do amplificador não inversor pelo fato de a alimentação estar na entrada inversora, sendo que seu ganho é o menos R2 dividido por R1. O seguidor de tensão. R1 e R2 são nulos e o seu ganho de tensão é unitário. O amplificador somador. A tensão de saída é dada pela soma algébrica das tensões de entrada multiplicado pela relação entre R1 e R2, sendo que sua tensão de saída é igual a R2 dividido por R1 vezes a soma das tensões de entrada. Amplificador diferencial. A sua tensão de saída é a diferença entre as duas tensões aplicadas em suas entradas, sendo que sua tensão de saída é igual a R2 dividido por R1 vezes a diferença entre a tensão U2 menos o 1. Amplificador diferenciador. Diferenciação é um processo usado para se encontrar a variação instantânea de um sinal pelo traçado de uma linha tangente ao ponto do interesse no gráfico que representa esse sinal, e pode ser representado pelo circuito
a seguir. E sua tensão de saída é igual a menos R, C, derivada da tensão de entrada em relação a T. Amplificador integrador. Ele realiza a integração de um sinal, sendo que a chave é usada para determinar o ponto de partida do processo, já que a tensão de saída é uma função do tempo, e sendo que sua tensão de saída é igual a 1 sobre o capacitor da integral da soma de a tensão 1 dividido pelo resistor 1 e assim respectivamente, de acordo com quantas entradas tiver. Amplificador logarítmico. O ganho depende da tensão de entrada e da corrente de entrada, e o circuito usa um transistor como elemento de realimentação variável, e sua tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o logaritmo da corrente de entrada dividido pela corrente de saída, negativamente. A realimentação positiva. Ela é geralmente utilizada em osciladores. A frequência é determinada pelo resistor de realimentação e o capacitor ligados à entrada inversora. O tempo de comutação é feito através da realimentação negativa, onde o capacitor carrega-se exponencialmente até atingir a referência positiva UTP, que é onde ocorre a saturação positiva na saída do amplificador. Nesse ponto, o capacitor começa a descarregar até atingir a referência LTP, que é onde ocorre a saturação negativa na saída do amplificador. E o seu período é igual a 2RFC ln de 1 mais 2R2 dividido por R1. O amplificador operacional sem realimentação, ele é utilizado basicamente como comparador, pegando as entradas e comparando elas, sendo que na negativa ele está aterrado e na de entrada VI positiva é da onde ele vai mostrar sua saturação, se vai ser positiva ou negativa, de acordo que o VI seja maior que zero sendo positiva e quando o VI menor que zero sendo negativa. A seguir falaremos sobre as aplicações do Ampiop. Agora a gente tem aqui no circuito de modulação por largura de pulso, PWM. O circuito abaixo é capaz de controlar a velocidade da ventoinha, modulando a largura de pulso. O circuito é formado basicamente por um gerador de onda quadrada oscilador, usando realimentação positiva. Um integrador que converte a onda quadrada em triangular e um comparador que compara a onda triangular com uma referência de tensão, gerando PWM. Como mostrado na figura abaixo, que a gente tem a comparação de uma onda triangular com uma referência de tensão. Através do potenciômetro, a gente pode controlar a largura do pulso, variando a tensão de referência. A gente tem outra aplicação agora, que é a linearização de um NTC. O NTC é um sensor que tem um comportamento não linear da resistência com variação de temperatura, ou seja, a variação de resistência dele com temperatura não linear. Então é necessária a utilização de algum circuito que ajuste a curva exponencial de sua resposta para uma aproximação linear. Isso é feito através de Ampiops com realimentação negativa. Agora a gente tem a razão de rejeição de modo comum. Supondo que uma fonte de ruído qualquer se encontre próxima ao circuito, neste caso, os terminais de entrada seriam afetados por sinais indesejáveis de mesma amplitude e fase. Esses sinais iriam se sobrepor aos sinais aplicados nas entradas e tenderiam a ser amplificados caso não existisse uma importante característica denominada razão de rejeição de modo comum, a qual é determinada pelo estado diferencial de entrada do Ampiop. A gente também tem o controlador PID. PID significa proporcional, integral e derivado. É usado em controle de processo, basicamente. A gente tem um Ampiop de ação proporcional com alimentação negativa, um Ampiop de ação integral e um Ampiop de ação diferencial, que a gente pode ver através dos capacitores aqui. Terminando agora, a gente conclui o trabalho e quem puder ajudar a gente com curtida e visualização, a gente vai estar ganhando ponto extra por isso.